Vocês que estavam aí aguardando o nosso programa de hoje, o nosso Sindicast, sobre carregamentos elétricos para condomínios. A gente vai falar dessa solução que está sendo muito comentada, com uma empresa que está trazendo uma proposta completa e não poderia ser diferente, já que foi pedido por vocês esse tema. Então hoje eu, Amanda Lobão, para quem ainda não me conhece, sou advogada condominialista e comando aqui o quadro do Sindicast todo sábado. Estou trazendo o Carlos Freitas e a Letícia Pava para conversar com vocês sobre isso. Carlos, bom dia. O Carlos, gente, chegou aqui em Santos, hoje ele veio de moto e já tô sabendo que ele comprou uma moto elétrica. O cara é muito ligado na pegada elétrica mesmo. Me conta um pouquinho, Carlos, dessa solução elétrica para a mobilidade urbana, né? Por que você pensou nisso quando você criou a Power2Go? Legal, bom dia web espectadores, bom dia Amanda, bom obrigado dia. Aí pela oportunidade. A gente está batendo um papo aqui sobre esse novo mundo da mobilidade elétrica, né? Que já não é mais futuro, é presente, Isso né? Mesmo. Que é a tendência da indústria automotiva. E sim, a empresa Power2Go, né? Ela foi criada há mais ou menos uns 3 anos por 6 sócios, 6 engenheiros politécnicos. Gente, é muito engenheiro junto, isso dá certo mesmo, hein? Exatamente. Grandes amigos desde a faculdade. Se fossem 6 advogados, eu ia até questionar, mas engenheiro, pessoal objetivo, né, direto, dá certo. Isso. E muitos com experiência internacional, vivência internacional, que vislumbraram, né, esse novo mercado. E até uma questão de sustentabilidade, energia renovável, que todos eles têm. A empresa tem essa pegada de fazer uma coisa, construir uma coisa para um mundo melhor, entendeu? Então esse é o objetivo da Power2Go. A Power2Go foi criada pensando na jornada do cliente, do usuário do carro elétrico, de quem vai ser impactado por esse novo mercado, essa nova solução. Não só o usuário, mas também o síndico, o shopping center, o restaurante. Sim. Todos que vão ter um dia um carro elétrico, até porque a tendência do mercado é sim, que vai existir uma troca da frota dos veículos a combustão para veículos híbridos, que são combustão e elétrico, e para veículos 100% elétricos. Tá? Sim, e eu acho que deve ter influenciado um pouco. Eu lembro que foi em 2015 que nós tivemos aquele problema com a gasolina nos postos, em que a gasolina não chegava, se eu bem me recordo, acho que foi uma greve, né, que a gente passou, muita gente ficou sem carro, né, teve que ir para os seus trabalhos de outra forma, porque não tinha o abastecimento da gasolina. Isso eu acho que foi em 2015, então você está falando 3 anos e meio, deve ter tido também essa perspectiva de trazer para o mercado soluções que competissem com a necessidade do consumidor. E Letícia, pelo que eu entendi, você comanda a Power2Go em Santos, é isso? Bom dia a todos. Eu sou agente aqui no litoral paulista, né? Então a gente faz a cobertura de todo o litoral, Baixada Santista, Litoral Norte, Riviera, e a gente que toca essa parte toda aqui da praia. Da operação da Power2Go aqui no litoral. Muito bom. E você sente assim que o litoral, ele tá nessa jornada, ou você sente uma dificuldade por parte do consumidor? Como que tá o litoral em relação, né, a São Paulo? Aqui sempre é um pouquinho mais demorado do que a capital, né? Sempre, como tudo. Mas a demanda já existe, já tem muita gente adquirindo e muita gente de São Paulo que vem todo final de semana, férias, que acaba querendo o carregador para ficar tranquilo na hora de voltar para São Paulo. Então é tanto a demanda local quanto de quem é de fora e vem todo final de semana, férias. Sim. E você que está assistindo a Letícia aí, já fala o teu @, que é pro pessoal já ir atrás de vocês. O nosso, na verdade, é centralizado. É centralizado, né? O Instagram, né? O perfil. Então é @Power2Go, o número 2 mesmo. Então é Power2Go, né? Então, gente, você que está aí, a gente já vai começar a falar aqui das soluções para a sua vida de síndico. Já aproveita, vai lá no Instagram,
2Go, segue o conteúdo deles para estar por dentro aí dessa jornada dos carregadores elétricos no condomínio. E a pergunta que trouxe vocês ao nosso programa, Carlos, é como o síndico pode fazer para trazer essa solução para o condomínio dele? Então, acho que o síndico hoje é uma pessoa-chave dentro desse novo mundo, né, da mobilidade elétrica, porque ele é a pessoa responsável para que possa prover para os seus moradores, para os condôminos, uma solução de recarga, até porque a gente sabe que todo mundo, todo morador, todo usuário de carro elétrico, ele quer carregar o seu carro na sua vaga. Sim. Até porque ele sabe que demora para esse carregamento ele ser completo. Então ele quer usar na vaga dele, principalmente durante a noite, porque ele está lá dormindo, o carro vai demorar para carregar às vezes 4, 5, 6, 7 horas. Então se ele está dormindo, está ótimo. De manhã ele já tem o carro carregado, ele já tem a autonomia proposta pelo carro. Só que, como toda instalação elétrica, né, dentro de um condomínio, tem que seguir normas, padrões, conforme norma NBR, tem que ter projetos, às vezes, da infraestrutura elétrica com a ART, que é o atestado de responsabilidade técnica. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado para que não gere problemas para o condomínio. Assim como também o síndico tem que se preocupar com o padrão, a estética, a arquitetura do condomínio, porque se todo mundo resolver instalar um carregador na sua vaga do jeito que quer, da forma que quer, com o cabo que quer, e sem até uma forma inteligente de fazer a gestão da energia elétrica, vai dar problema. Isso é certeza que em algum momento vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque hoje é um carro, são 2 moradores, 3 moradores, mas eu tenho certeza, pela tendência do mercado, que daqui a 3, 4 anos serão 20, serão 40, serão 50, e aí se não existir uma padronização da norma, uma padronização da instalação, de como fazer, qual o tipo de cabeamento, vai dar problema, principalmente nos condomínios onde já estão prontos, onde a infraestrutura elétrica já é existente. Quando eu falo que vai acontecer, é porque as montadoras, né, as próprias montadoras de veículos... Escutem isso, gente. Que eu tenho certeza que tem gente em casa que deve estar assim, gente... Muito longe. Eu não preciso de carro elétrico, eu nunca vou consumir um carro elétrico, eu não vou chegar a isso. Eu tenho certeza que tem gente que ainda questiona algo que já está na vida da gente e vai acontecer. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Ele é um caminho sem volta porque as tecnologias estão ficando cada vez mais acessíveis. Quando eu falo acessíveis, é tecnologia fácil de ser instalada e com preço competitivo. E assim como foi a energia solar, todo mundo sabe que a energia solar começou há 4, 5 anos, mais ou menos, e agora já acho que a terceira maior fonte de geração de energia já no país. Então... E pode conjugar, inclusive, né? Imagino eu que a energia solar também pode conjugar para o carregamento elétrico. Converge totalmente, porque acaba sendo mais uma carga dentro da sua casa. Isso. Mas só retomando a questão da tendência, que as montadoras, tá? Volvo, BMW, as chinesas BYD, Linfan, Volkswagen, todas elas já anunciaram aí um plano de mudança da sua linha de fabricação de carros a combustão para carros híbridos no primeiro momento e de um futuro próximo carro 100% elétrico. Até porque para a indústria automobilística é muito melhor, muito mais fácil fabricar um carro elétrico. Ele troca uma linha de produção, às vezes de 10 mil a 15 mil itens, dependendo do carro, para uma linha de fabricação de 2 mil a 4 mil itens. Então você acaba tendo Reduz pela metade. Reduz bastante todo o processo de fabricação. Lógico, ainda tem todo um planejamento, uma estratégia deles não mudarem radicalmente. Eles deram prazo de 2030, né? 2030 a maioria já não vai fabricar mais a combustão. Carros a combustão. 2030 então, tá aí, né? Tá aí. Parece longe, mas tá aí. E eu sinto também, a gente está falando aqui das montadoras, mas eu, como advogada, sinto que as perguntas já chegaram ao condomínio. Como vou fazer para carregar o meu carro e eu preciso de um carregador elétrico e o síndico já querendo colocar e querendo solucionar. Então é uma coisa que já está na vida das pessoas mesmo. Que é importante, até brincando um pouco com o que o Carlos estava falando,
que assim, o síndico vai abrir uma exceção hoje para um morador que tenha o carro, que é um ou outro, mas a partir do momento que ele abrir essa exceção para um, ele vai poder, todos os outros moradores vão ter o mesmo direito. Isso. E aí quando tiver 10, 15, 20 carros, essa exceção ele vai sobrar para ele. Isso. E lembrando que toda jornada que leva a uma tendência que já está batendo na casa das pessoas, leva a uma valorização do patrimônio. Totalmente. Então, quando a gente está falando do carregamento elétrico, a gente está falando de um condomínio que está trazendo uma solução para pessoas que já estão comprando carro elétrico e que possivelmente vão comprar no futuro. Então, elas olham isso na hora de comprar um imóvel. Com certeza. Esse é um diferencial na hora de comprar um imóvel. A liquidez do apartamento também vai ser totalmente diferente. Eu já tive cliente aqui em Santos que eles eram clientes já para Ortigol e estavam se mudando. E quando começaram a procurar os apartamentos, até nos ligou e falou, estou pensando em comprar nesse prédio, tal, mas a síndica não está autorizando eu ter o carregador. Olha porque só. a garagem era rotativa, né, por sorteio a cada 2 anos. E falou, como que eu vou fazer isso, tal. No fim, ela não comprou o apartamento, porque a síndica não resolveu se ela poderia ter o carro elétrico, o carregador na vaga dela. E que pena, porque vocês trazem uma solução assim muito de fácil implementação, um custo, né, muito justo. Eu não quero dizer baixo, mas é um custo muito justo para o que traz para a vida das pessoas. A Portigol ela foi criada para realmente atender os moradores, o usuário do carro elétrico, mas a gente focou muito na jornada do morador do condomínio, num condomínio vertical, que é onde existe uma série de restrições. A gente sabe disso, não só restrição técnica, mas tem uma restrição econômica, porque às vezes se ele vai instalar um carregador na vaga dele e a vaga dele está a 80 metros do centro de medição, fica caríssima a instalação. Então a gente tem propostas para condomínios de um plano de recarregamento elétrico já de longo prazo, onde a gente possa atender a todos os moradores de uma forma isonômica, vamos dizer assim, tanto elétrica como comercialmente também dizendo, para que todos possam ter sempre o mesmo valor desse serviço na sua vaga. E importante, sem custo para o condomínio, tá? A gente tem a nossa proposta é que o condomínio nunca tenha que gastar, fazer rateio em relação a esse serviço de recarregamento. O síndico, por sua vez, ele tem que buscar uma solução de longo prazo, porque ele tem que manter um padrão, ele tem que ser responsável tecnicamente do que está sendo feito ali. E ele também teria que dar uma isonomia, vamos dizer assim, de valores para todos os moradores. Por que um morador vai gastar 15 mil reais na instalação e outro vai gastar R$1.000? Então a gente faz uma padronização aí numa solução completa dentro do condomínio, dando oportunidade para que todos possam ter o carregador na sua vaga por um mesmo preço, independente da distância que eles estejam. Né? E então vamos começar a jornada no seguinte sentido: eu comprei um carro elétrico. Como que a Power2Go pode solucionar de forma assim bem prática a minha necessidade, né? Entro em contato com vocês. Como que é a minha jornada? Quanto que eu tenho que pagar? Como é que varia? Como que é o dia a dia? Vamos falar dessa jornada da Power2Go na vida das pessoas quando eu preciso. Então, a Power2Go nós temos algumas soluções, tá? As nossas soluções são altamente adaptáveis à necessidade do cliente, tá? Mas o que a gente vem apresentando, principalmente para síndicos profissionais e para as grandes administradoras de São Paulo, é que a solução realmente tem que ser uma solução completa e de longo prazo para o condomínio, tá? Para que não tenha discussão, não tenha risco de problemas técnicos, para que todos possam ser atendidos da mesma forma. Que é o que eu te falei, uma isonomia. Tá? E aí a nossa proposta é fazer com que o síndico, a administradora e o morador entendam a nossa solução, que é a Power2Go fazer primeiro uma visita técnica, analisar a infraestrutura do condomínio, ver quais são as restrições, porque existem condomínios mais antigos que têm restrições elétricas maiores do que condomínios mais novos. Tamanho do disjuntor, tamanho do barramento, seccionadora. Então nós, como bons engenheiros, né, a gente faz questão de fazer uma avaliação técnica muito bem precisa, inclusive até estudos de demanda e carga daquele condomínio para saber realmente o quanto de energia está sobrando dentro da área comum para que a gente possa fazer as instalações ali na garagem, no subsolo.
E aí sim, a partir do momento que a gente tem certeza mais ou menos de como que é aquele cenário daquele condomínio, a gente faz uma proposta da Power2Go investir numa infraestrutura elétrica adicional, nova, dentro daquela garagem, daquele subsolo, onde esse ramal, né, essa infraestrutura elétrica vai estar pronta para que moradores que queiram ter um carro elétrico e queiram acessar nosso sistema ali de carregamento, possam nos contatar e pedir que a gente instale o carregador na casa dele, na vaga dele. Isso é muito interessante, muito legal. Primeiro, então, a Power2Go faz 100% de investimento nessa nova infraestrutura elétrica, respeitando a demanda, respeitando a infraestrutura local existente. O condomínio não paga nada e só paga o acesso a essa nossa rede Power2Go quem quiser. O morador que quiser. O morador que não quiser, que ainda não comprou seu carro, mas que vai comprar daqui a alguns anos, ele só depois ele tem que ligar pra gente e falar, olha, pô, eu tô sabendo que o meu condomínio aqui, ele fechou um contrato com a Power2Go aqui do sistema de recarregamento, eu vou comprar o meu carro daqui a 2 meses, já posso instalar o meu carregador? Ah, já pode, gente. Como a estrutura vai estar pronta lá, entendi. Eu só puxo depois um ramal secundário na vaga dele, deixo o carregador lá, a hora que chegar o carro dele, como os nossos carregadores são inteligentes, isso é importante depois eu falar também. Como os nossos carregadores são inteligentes... Eu anotei aqui, a gestão da energia, isso. como você falou. A hora que chegar o carro, a gente vai, pela internet, a gente vai lá e habilita o carregador para o morador e ele já começa a fazer o carregamento. Falando um pouco mais então do processo de recarga, né? Por isso que a nossa proposta é uma proposta muito bem quista dentro de condomínios, porque os nossos carregadores eles são inteligentes, o Smart Charger, né? Que eles falam. Porque se o carregador não é inteligente, se ele não está conectado à internet, se ele não faz gestão de carga e demanda, se ele não tem medição individualizada, se ele não tem os sensores de alarme para que possa demonstrar problemas ou conseguir enxergar que o carro já está carregado, você vai ter uma limitação dentro da sua garagem de energia. De prover informações, de cobrar a energia do morador, porque hoje o pessoal está instalando os carregadores aí nos condomínios e às vezes os carregadores não têm medição, não estão ligados à internet, não sei o quê. E aí... Eu tenho um condomínio em que o zelador foi lá e instalou um carregador elétrico, né? Então é importante a gente falar sobre isso. Então, e aí a energia que aquele condômino está consumindo acaba sendo rateada por todos os outros moradores. Isso causa um problema grande entre vizinhos, né? Sim. Porque aí tem aquele, eu tô pagando a sua energia, o seu carro, e eu nunca vou ter um carro elétrico. A assembleia fica super legal, né? E da mesma forma que briga porque um não usa a piscina, o outro não usa a academia, e aí tem esse problema de, o cara tá carregando e eu tô pagando, né? E o carro não é meu. Então acho que a Power2Go vem justamente para solucionar todas essas questões de condomínio. Existem outros fabricantes com carregadores inteligentes também. A gente está dizendo que a Power2Go tem uma solução muito legal, até porque a gente evita que o condomínio tenha custos, tá? Esse é o principal, vamos dizer assim, tá? E só acesso à nossa rede, o morador que quiser, o que não quiser, não paga nada, não tem nada. Mas independentemente disso, todos os condomínios, todos os moradores, todos os apartamentos estão sendo valorizados. Isso. Porque se o cara for alugar ou vender o apartamento depois, ele sabe que o próximo inquilino vai poder... Tem essa opção já pronta. Agora, nesse caso, por exemplo, que o zelador ele fez a instalação, além de toda essa confusão que pode ter, tem a questão, a meu ver, da falta de segurança e essa falta de gestão da energia, como tu estás colocando. Explica para mim o que é essa gestão da energia. A gestão de energia é que os condomínios, os prédios, eles já foram calculados, tá, eletricamente falando, por uma carga, tanto uma carga dos apartamentos como uma carga ali dentro da área comum do prédio, vamos dizer assim, tá? Os carregadores que vão sendo implantados, os futuros que vão ser implantados, vai ser mais uma carga que não foi projetada inicialmente. Sim. Dentro do projeto elétrico do condomínio. Então, precisa se fazer uma avaliação e como conectar esses carregadores para que, se você conectar 1, 2, 3 carregadores sem gestão de carga e demanda, respeitando a estrutura legal, vai ter um problema elétrico ali no condomínio. O nosso carregador, o que ele faz? Como todos os carregadores estão dentro do mesmo circuito elétrico e se conversando na internet,
e eu tenho uma limitação aqui lá no centro de medição, lá, uma limitação, por exemplo, de 80 amperes, que é o disjuntor que comanda todo esse sistema, né? O que eu faço? A hora que chega, como todos os carregadores estão nesse mesmo circuito, a hora que chega o primeiro carro, eu dou potência total, que a potência total hoje são 32 amperes, tá? A hora que chega o segundo carro, como os carregadores se conversam na internet, eles fazem a leitura de como está sendo a carga que o carro está puxando, eu divido a corrente para esses carregadores. Entendi. Chega o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo carro dentro desse circuito, eu vou vendo quanto que cada carro está puxando e eu vou redirecionando a corrente e potência, consequentemente, e atendendo o máximo número de usuários, e respeitando aqueles 80 amperes lá do centro de medição, sem impactar a infraestrutura da área comum. Entendi. A pergunta, acho que os síndicos queriam fazer, poxa, mas eu poderia instalar esses carregadores no medidor ou do apartamento? Depende. A resposta assim, tem que ter todo um cuidado de projeto elétrico, cálculo elétrico, as normas de instalação, porque a grande maioria dos prédios, o medidor ele fica lá embaixo na garagem, né? Mas o disjuntor do apartamento, o disjuntor principal, fica lá em cima, Sim. lá no apartamento. E aí, se você for puxar lá do quadro de luz, onde o disjuntor está lá em cima do prédio, primeiro que vai ser caríssimo. Imagina se puxar um cabeamento, cada um puxar o seu cabo, lá do 23º andar, do 18º, do 15º, essa instalação vai ficar caríssima. Segundo, o shaft, onde que é a passagem dos cabos no condomínio, ele foi dimensionado e calculado para X número de cabos. Se você começa a passar cabos adicionais, você vai ter um estrangulamento, um aquecimento, e aí que é o grande risco de ter um acidente. Entendi. Quando você puxa dos apartamentos. Ah, mas não, mas o meu medidor está aqui no subsolo, aqui no centro de medição, tá ok. Mas o medidor está aqui. E o disjuntor aqui? Qual é a capacidade desse disjuntor que está ali também no subsolo? Porque se esse disjuntor, que já atende a carga do apartamento, ele não poder absorver mais uma carga do carregador aqui embaixo, vai dar o mesmo problema. Vai dar sobrecarga. Vai dar sobrecarga aqui embaixo, Sim. principalmente aí no centro de medição, onde estão todos os outros medidores, e você pode ter um problema. Ah, não, mas o meu disjuntor está sobredimensionado, está sobrando carga, não sei o quê. Tecnicamente pode ser feito, mas as próprias concessionárias de energia, elas solicitam não fazer isso. Porque também existe todo um cálculo da demanda central ali do prédio, que o prédio ele contratou uma demanda com a concessionária para X cargas, para X quilowatts de demanda. E aí, a hora que você começa a instalar, você vai estar adicionando novas cargas sem a gestão de carga que eu te falei. Sim. Entendeu? Sem alguém tá monitorando Agora, essa gestão de carga. essa gestão, quando você falou, ela vai dividindo, né? Que tem 80 amperes. E isso faz com que o carro, ele carregue mais devagar ou não? Essa divisão, ela gera qual reflexo no carregamento do carro? Ela faz com que, caso em algum momento você tenha lá 10, 12 carros nesse circuito carregando ao mesmo tempo e puxando realmente uma carga boa, vai fazer com que o tempo de recarga de todos os carros seja maior. Mas eu te digo, nem todos os carros chegam descarregados. Sim. Tá? E tem muitos carros que carregam mais rápidos que os outros. E a hora que o carro elétrico ele é bem legal, ele é super inteligente. Como eu sei que um carro carrega mais rápido que o outro? É porque o carro... É o que ele puxa de carga para o que o carro consome de energia, de bateria? É isso que faz com que ele seja carregado? São dois fatores. É que o carro ele tem, às vezes, uma eletrônica de potência que ele puxa a energia mais lentamente e outros mais rápido, tá? Devido à sua inteligência. E o tamanho da bateria. Então, se a bateria é maior, geralmente o carro ele tenta puxar mais energia. Se a bateria daquele carro é menor, o carro ele vai um pouco mais lento ali puxando. Mas todos eles, na hora que eles carregam, o próprio carro ele se desliga, ele se desconecta da rede. Ele não puxa mais energia. Entendi. Então acaba que a hora que aquele carro ele já está cheio, ele se desconecta, a minha gestão inteligente de carga e demanda redireciona Sim. aquela energia que agora está sobrando. Aumenta os outros e que vai ainda aumentando os precisam. outros. E como todo mundo tem o carregador na sua vaga e todo mundo está dormindo, se vai demorar 4 ou 8 horas, Não faz diferença. não faz diferença.
E os carros têm bastante autonomia. Eu ia te perguntar sobre isso. Como que está a situação da autonomia e dessa necessidade de carregamento? Porque eu imagino que também você não é igual o carro que a gente já tem. A gente não precisa ficar carregando toda hora. Às vezes a gente fica preocupado e não é assim que funciona no dia a dia. Vai ser também uma mudança da cultura nossa, né? A mudança da cultura, mas é uma mudança da cultura que a gente já tem uma referência, que é o nosso celular, né? A gente sabe que a gente não pode deixar descarregar. Carro elétrico você não pode deixar descarregar, senão você vai parar na rua, né? Mas você vai começar a ter essa noção. Pô, hoje eu não vou carregar, porque o que tem lá na minha bateria dá para fazer, dá para trabalhar amanhã. Mas o vizinho chato a gente poderia, né? Às vezes pegar uma pecinha, tirar ali, ele finge que carregou, não carrego, vai sair pro trabalho, né? E fica na rua. Então a gente sabe que os carros hoje eles estão com cada vez mais autonomia, tá? Então isso vai fazer com que você também possa ter uma gestão da sua recarga. Deve estar o quê? 450 quilômetros, o carro com maior autonomia? De novo, a pergunta depende se é um carro híbrido. Os carros híbridos têm uma autonomia melhor, a autonomia da bateria é menor, às vezes 20, 30, 40 quilômetros de autonomia. Os carros 100% elétricos eles já partem aí de 100, 180, 300. E carros, lógico, carros de alto padrão, de luxo, já estão chegando aí 400 quilômetros, 600 quilômetros. 600 é bom, hein? Nossa. E as tecnologias aí que tá. Já tem carros que a gente sabe que vão ser lançados, que eles possuem o motor elétrico, né? O motor elétrico, ali todas as funções, a bateria, uma bateria enorme. E às vezes eles têm um motor a combustão, um pequeno motor a combustão, que eles botam lá 20, 30, 40 litros de gasolina. Isso no híbrido? Não, no 100% elétrico. Esse motor a combustão não é para tração do carro. É para ligar. É para recarregar a bateria. Ah. Então acaba que você tem lá 400 quilômetros de autonomia de bateria 100%, e com esse motor a combustão, que ele vai carregando sua bateria, você consegue às vezes mais 200, mais 300 quilômetros, porque a sua bateria está sendo carregada. Então, são tecnologias bem legais que vão surgir. Eu já escutei algumas coisas sobre carros híbridos, né? E eu olhei muito para o híbrido, porque é meio que um meio termo quando você tem receio dessa questão da autonomia. Não, vou pegar um híbrido porque se der ruim, eu tenho a combustão ali no favor. Hoje é legal, né? Mas em termos de carro, você que entende do assunto, se você tivesse que escolher, nesse momento, entre comprar o híbrido e o elétrico, porque eu ouvi coisas do híbrido de que alguns países não estão nem fabricando mais o híbrido, não estão permitindo o híbrido. Mesmo aqui, alguns modelos só tem 100% elétrico já. Isso que eu ia perguntar, assim, o híbrido, ele existiu no mercado por uma questão de cultura, ou ele existiu porque, de fato, ele tem uma solução diferenciada que agrega, né, no carro em si? Uma questão da tecnologia, né? Porque tem 3 tipos, tá? Você tem o híbrido não plug-in, tá? Que é o carro que você tem lá uma regeneração, uma geração de energia devido à freagem, ondulação. Então, esse que foi a primeira tecnologia que surgiu aí, vamos dizer assim, há 4 anos, mais ou menos, 4 a 5 anos, esse daqui é realmente uma tecnologia que está sendo deixada de lado, tá? Que eles querem hoje, e tem a segunda tecnologia que foi o híbrido plug-in, onde você tem o carro a combustão, a tração a combustão, mas você já tem uma bateria ali que você pode carregar, é plug-in, conseguir carregar aquela bateria, onde te dá mais autonomia na parte elétrica. E agora, já há algum tempo, são 100% elétrico, onde você carrega e você tem uma autonomia bem maior. A tendência pela própria política das montadoras, pela própria política governamental, por exemplo, da Europa, Estados Unidos, Califórnia, é que eles querem, e falam, não, eu não quero nem híbrido, eu quero 100% elétrico, eu quero zero emissão de carbono. Zero emissão de carbono é legal, acho que tem a questão da sustentabilidade, etc., mas também eles entendem que, depender da cadeia do petróleo é muito ruim, tá? Para você. Eu ia falar isso, porque Estados Unidos, acho que os Estados Unidos ele é o primeiro na questão do petróleo. Então, até economicamente me deixa até surpresa, assim,
eles estão olhando para essa questão da sustentabilidade, em sendo um país que são primeiro em petróleo, e isso ainda assim, para mostrar para o pessoal que ainda assim é uma tendência. O carro elétrico é a primeira opção desses países que ainda assim tem o petróleo como primeiro lugar. Não, porque, de novo, eles querem ter uma segurança energética, né? Tudo é uma política governamental de segurança energética. A própria guerra da Ucrânia trouxe uma bandeira vermelha, né? Poxa, estamos aqui incentivando o pessoal a ter carro elétrico, teve uma série de incentivos, mas eles não investiram numa matriz de energia renovável, em eólica, em solar, biogás, e agora estão correndo. A Europa, com a guerra da Ucrânia, deu um sinal vermelho. Pô, precisamos investir em matriz energética renovável. Não podemos depender do gás e do petróleo da Rússia. Uhum. Do outro lado, aqui, economicamente falando, eles sabem, os governos sabem que o petróleo ele pode ser usado para beneficiar para materiais mais ricos, borracha, plástico, fertilizante, que o agregado é mais caro. A economia ela ganha mais dinheiro trabalhando petróleo em outros fins. Não só queimar, né? O que ganha mais relevância num país como o nosso, que a gente fala que desde 2015, sei lá, é autossuficiente em petróleo, mas às vezes a gente importa por causa da qualidade do petróleo que a gente tem. Sim. Mas o Brasil ele é abençoado. Por isso que eu acho que a gente tem uma vantagem energética em relação a todos os outros países. É abençoado em tudo. Quem faz churrasco com tanta picanha aí, vamos combinar. Você vai para esses outros países da Europa, você come um bifezinho. Não tem, é caríssimo, né? Você come um bifezinho, uma batatinha. Aqui você põe uma picanha inteira na grelha e depois ainda põe mais o contrafilé e põe o frango. E isso daí que é país. Eu amo meu país, eu não troco. E aí, considerando que o Brasil, você vai ter uma energia, vamos dizer assim, mais competitiva, matriz energética. E hoje você pode gerar sua energia, como você havia comentado, com energia solar no seu telhado. Isso faz com que viabilize. E hoje você existem sistemas de compensação de energia renovável que os próprios prédios podem hoje comprar a energia, entre aspas, comprar não, mas compensar sua energia com usinas fotovoltaicas remotamente. Tá? Já existe todo um mercado hoje da área comum do prédio, ela consumir, vamos dizer assim, contratar aquela sua energia por energia renovável e ajudando na matriz. E isso, de novo, o síndico é o cara que tem que ficar ligado. O síndico tem que ficar ligado como comprar energia mais barato, como prestar um serviço de carregamento, de recarga de veículo elétrico de uma forma isonômica, tecnicamente falando, financeiramente falando, com segurança para o condomínio, e sem custo para o condomínio. Então, isso é uma coisa que os politécnicos, sócios da empresa, eles vislumbraram e implantaram. Então, em todos os casos, o contrato ele é assinado pelo condomínio? Não, a gente tem dois tipos de contratação. Tá? A gente tem a contratação com o condomínio, né, no qual a gente especifica que a gente está fazendo investimento, a gente está prestando aquele serviço dentro do condomínio e investindo bastante, vamos dizer assim, numa infraestrutura elétrica, no qual a gente pede uma exclusividade, uma fidelidade ali por um tempo para o condomínio, até para que a gente possa ter um retorno do nosso investimento. E depois, para o morador que quiser acessar a rede Power to Go, quiser ter seu carregador na sua vaga, com medição individualizada, gestão de carga, um carregador inteligente, ele nos contrata e a gente faz um contrato bilateral com esse morador. Também, como é uma locação, tá? É uma locação, a gente pede uma fidelidade de 3 meses. Poxa, Carlos, será que a Power to Go poderia vender o carregador? Podemos vender o carregador também. A gente pode fazer uma análise, chegar apresentar para o cliente, para o morador, a venda do carregador, mas necessariamente ele também vai ter que contratar alguns serviços, tá? Porque é a gestão inteligente de carga, medição individualizada, manutenção. Exato. Então é uma questão da gente sempre entregar uma solução completa da forma como o morador, o condômino quer. Se ele quer fazer uma locação e gastar menos, e vai pagando uma pequena mensalidade durante aí alguns anos, ou se ele já quer comprar o carregador e pagar só o serviço ali básico de gestão da energia. E aí, falando da questão você tocou no ponto de manutenção, se acontecer alguma coisa com o carregador, quem banca? Como é que fica isso?
Ou depende da situação, eu imagino, né? Então, no contrato de locação que a gente faz de longo são 3 anos de locação, né? Quando ele paga a mensalidade, já está tudo tá incluso como a instalação, todos os serviços de medição, tal, e a manutenção. Então, se por acaso o carregador garantia do serviço de instalação, mas se por acaso, primeiro, o carregador é inteligente. Se o carregador por acaso tem algum problema, ele já emite um sinal para a nossa central e a gente já sabe qual o problema. Se é um problema que a gente já pode resolver remotamente via internet, ou se é um problema que a gente tem que pedir para o técnico ir lá dar um pulinho lá e resolver, ou se é um problema que a gente fala, já troca o carregador. Já vai lá e troca o carregador e a gente deixa operacional. Então a gente tem um nível de atendimento a chamados muito bem especificado. 24 horas, 48 horas, 72 horas, dependendo do problema que possa estar ocorrendo. E isso tudo incluso dentro da assinatura mensal que o morador faz. Mas é claro, né? A barbeira que chegar e bater no carregador, quem vai bancar esse conserto é você. Eu, por exemplo, vou dizer, sou bem barbeira. Não vou dizer que eu sou do nível de bater no carregador elétrico, mas tem conta que vai ficar para o morador, acredito eu. Sim. E não para o condomínio. Para o morador que der causa a essa situação. Vandalismo, abateu, aí fica fora da garantia, né? Eu estou falando isso porque tem uma pergunta da Clara, e a Clara está perguntando como que fica a questão contratual no caso de mudança de gestão. Mas é como todos os contratos, tem um período e precisa ser cumprido porque o síndico representa o condomínio. E aí vai ser aplicado, obviamente, as cláusulas de rescisão antecipada como todo qualquer outro contrato. Mas assim, a gente também demonstra para os síndicos que como é um plano de longo prazo, vamos dizer assim, uma parceria de longo prazo, a gente sempre auxilia o síndico a apresentar essa solução num conselho, numa assembleia, para que fique claro as condições, para que seja até, se necessário, aprovar em assembleia, tá? Porque daí também foi aprovada a assembleia, democraticamente todo mundo estava sabendo das condições, então se daqui a pouco, mas mudou de síndico, por exemplo, o síndico novo quer não, mas foi aprovada a assembleia. Sim. A assembleia ela é sempre bom para compartilhar essa responsabilidade. Mas você sabe, Amanda, que como esse assunto já está ficando bem mais rico dentro das mídias, dentro dos grupos, as próprias administradoras hoje de condomínio, síndicos profissionais que nos buscam, eles entendem sim a necessidade de ter essa solução única, solução técnica, confiável, conforme as normas, e principalmente sem custo para o condomínio. Então as administradoras, a gente está com parcerias aí com várias administradoras do país inteiro, que hoje já oferecem o serviço Port to Go porque escolheram como a melhor solução técnica comercial. Eu ia dizer isso, até mesmo nesse ponto de assembleia. Por mais que a gente tenha que dividir responsabilidade, eu tenho condomínios que os condomínios eles não gostam de assembleia porque eles confiam na gestão. É uma situação de relacionamento dentro daquele condomínio. E o síndico dentro daquele condomínio, ele já está muito acostumado em trazer novas soluções, em trazer tendências, e o condomínio está muito acostumado dele trazer essas novas tendências, valorizar o patrimônio sem levar para a assembleia, porque não tem custo, né? Não tem custo para o condomínio. Sim. Então é uma situação realmente que varia conforme ali aquela coletividade trabalha no dia a dia dela. O Marcelo está perguntando sobre vagas rotativas. Como que fica a solução nessas situações? Esse é um assunto bem legal de se discutir, porque, de novo, vagas rotativas. Sempre tem aquele sorteio a cada 2 anos, sempre tem aquela discussão, quem vai ficar com a vaga melhor, quem está sendo beneficiado ou não. A gente sugere, tá? Como o morador, como o usuário do carro elétrico, ele gosta de ter o carregamento na sua vaga e está ali, então a gente sugere que nesse tipo de caso se aprove em assembleia um novo procedimento de sorteio, tá? Onde no primeiro momento, vamos supor um exemplo, o condomínio tem 100 vagas, tá? Que ele estabeleça em assembleia que dessas 100 vagas a rotatividade seja de 10 vagas exclusivas para carros elétricos, já com carregadores instalados, iguais, com gestão inteligente, tudo bonitinho, tá? E aí existe um sorteio para os usuários de carros elétricos nessas 10 vagas no primeiro momento, e aí o sorteio dos outros 90 usuários das vagas que são rotativas. Sim.
E posso te dizer, daqui a 2 anos, na próxima assembleia, já não vão ser mais 10 usuários, serão 20 usuários, serão 20 vagas para carros elétricos e 80 vagas para carros a combustão. E aí vai sendo a troca. Isso é o que a gente sugere, e é o que alguns condomínios que a gente tem como cliente já estão pleiteando em aprovação para a Assembleia. Mas dá também para colocar, se tiver uma área livre, dá para você colocar o carregador numa área livre. Estou perguntando, que vai ser o local em que as pessoas irão. Acho que de acordo com o número de carros nesse momento. O condomínio também que por acaso tenha uma vaga sobrando, que tenha. Você pode, em último caso, né, que foi o que o Carlos falou, o usuário quer o carregador na sua vaga, como o seu mesmo. Mas em último caso, dependendo se o condomínio tiver uma vaga que possa ser compartilhada, então você pode deixar um carregador que seja compartilhado pelos moradores. Usuários. Você vai, cada hora um vai carregar naquela mesma vaga. E o legal desculpa te interromper, Letícia, mas o legal dessa vaga também compartilhada, que é uma solução até nesse momento que é novo, né? São poucos usuários, é que como o medidor ele é inteligente, como o carregador é inteligente, cada usuário vai ter o seu cartão, vai ter o seu registro. Quando ele ativa e desativa o carregador, a gente já sabe qual que é o morador que está consumindo energia, para que depois a administradora, o síndico, possa cobrar no condomínio daquele usuário a energia que ele consumiu da área comum. E a gente entrega toda essa gestão, né, esse relatório mensalmente, e aí vai estar lá, o morador do 124, que tem carro elétrico, usou tais dias, tanto tempo, tal horário. O do 52 também usou tais dias, tal horário. A gente tem todo esse relatório para enviar para a administradora do condomínio. E aí a administradora ela envia nos boletos, né, do próprio condomínio. E vocês estão me lembrando de uma situação, eu vou apresentar para vocês, o pessoal de casa aqui, que tem problema com sorteio de vaga, porque sorteio de vaga, eu vou dizer, as assembleias de sorteio de vaga não é fácil não, Carlos. Não deve ser mesmo. Mas, gente, VagaFlix, tudo a ver com o Sindiflix. Marcos, me lembra depois de chamar VagaFlix. VagaFlix é uma solução de gestão de sorteio de vagas. Ah, que legal. E eles conseguem selecionar, Carlos, eles dividem tudo. Em um clique, você faz o seu sorteio de vagas. É impressionante. E eu fiz isso recentemente num condomínio de 500 unidades, em que o sorteio de vagas ele demorava uma eternidade. E com um clique, a gente fez uma assembleia virtual para fazer o sorteio de vagas. Os moradores ficaram apaixonados. Mas tem todo um estudo também de gestão. E eu acho que casa muito com essa proposta de quem tem vaga rotativa, de levar junto a solução, né, do carregador, já com a solução do sorteio de vagas. Ou seja, é uma mistura perfeita. A gente tem alguns condomínios aqui que também optaram por colocar o carregador compartilhado nas vagas de visitante. Quando o prédio tem o vaga de visitante, colocou o carregador nessa vaga, que usa também para... E faz a gestão de uso, né? Exato. Quantas horas o carregador, aquele usuário pode usar, como se fosse o aluguel da academia ou da churrasqueira. Olha, você pode alugar aqui, você pode reservar o seu carregador, que está na área comum. Muito bom. Mas cada morador vai ter, 3 horas para usar o carregador. É aquela gestão de aplicativo, né? Sim, que pode ser feita também. Sim. Alguns com lavanderia, né? Lavanderia compartilhada mesmo. A Clara está perguntando se a concessionária tem que avaliar o projeto. Assim, não, tá? Até porque a gente já faz todo um estudo ali, a gente faz um projeto para quando a gente cria essa infraestrutura lá, e a gente pode emitir ART também, que é o atestado de responsabilidade técnica. Então, acaba que é um projeto como um projeto elétrico como qualquer outro dentro do condomínio. O que a concessionária ela tem que avaliar é aquilo que eu estava explicando, tá? Quando você não tem a gestão inteligente de carga e você começa a colocar vários carregadores, é que daí você pode impactar na infraestrutura elétrica. Se você não tiver um carregador inteligente com gestão de carga, em algum momento o disjuntor lá do centro de emissão ele vai atuar. Eu estou imaginando que é como ar-condicionado. Se você tem um prédio antigo que não foi feito para ar-condicionado, chuveiro elétrico, tal, quando você põe tudo, é a mesma coisa. Exatamente. É uma carga maior. E aí, se você começa a desarmar os seus disjuntores, o seu sistema elétrico, vindo o problema de dentro, a concessionária começa a ficar, o que está acontecendo aqui?
E aí ela pode vir a imputar alguma coisa para que o condomínio invista, faça investimento, troque transformador, que é o que a gente tenta evitar. Que o condomínio tenha custo nesse quesito agora. Aproveitar o que já está ali, né? Aproveitar o que já e está lá. aí, de um prédio para o outro, vai variar, imagino eu, com esse tempo de recarga do carro. Porque se você está estudando ali o dimensionamento, você não mexe no dimensionamento, que eu acho que é o que tem que ficar claro. Existente. Você não mexe na estrutura existente, você implanta conforme é possível de acordo com aquele dimensionamento que já existe. Por isso que não precisa de projeto, acho que é legal nada com a concessionária. deixar pontuado assim, que a Power2Go tem solução para qualquer condomínio. Qualquer condomínio Vendedora, hein? Letícia tem, Paiva, vendedora do ano. A gente tem solução para qualquer condomínio. Condomínio novo, antigo, o que for, a gente tem solução. Então. Eu acho que é uma das grandes perguntas essa questão do prédio antigo, né? Tem mais uma pergunta da Clara, que é qual que é o quórum para aprovação. Acho que ela está perguntando porque a gente comentou aqui de levar para a Assembleia essa situação. Se necessário. Se necessário, Clara, eles estão levando para a Assembleia para ter uma divisão de responsabilidade no sentido de avisar os moradores que existe um contrato que é de longo prazo, que, portanto, futuros síndicos terão que manter aquele contrato, ou se não manter, foi avisado em Assembleia que as consequências, né, podem ser tais e tais. Mas, então, esse quórum seria de maioria simples. É de maioria simples. Isso se você quiser deliberar a aprovação. Porque a ideia é que você informe que aquilo está acontecendo para que a comunidade depois não diga que não sabia, Sim. né? Sim. Até porque não tem custo para o condomínio. Então, acho que é essa a situação. E tem também uma pergunta sobre se precisa ajustar o AVCB do prédio. É o Tertolino. Tertô, um beijo para você. Que bom saber que você está aí, viu? O AVC? O AVCB do prédio. Do bombeiro. Bombeiro. Não precisa. Não precisa, até porque ao se fazer o projeto, ao se fazer a instalação conforme as normas, né, que é NR 5410, até os próprios técnicos que vão no local, os nossos técnicos, eles têm que ter certificado de NR30, NR10, que é o uso os certificados de instalação elétrica, vamos dizer assim, de altura. Então, e a partir do momento que a gente faz esse projeto lá, como eu falei, mais um projeto, então não se precisa ter essa revisão, não. Gente, você que ainda está aí conosco, siga o nosso canal, aquele momento humilhação, Carlos. Esse momento, para mim, o Marcos sempre pede para eu fazer no início, mas eu não consigo. Esse momento humilhação. Ativa o sininho, né? Recebe notificação. Nossa, eu acho isso muito humilhação. Eu tenho que pedir, senão depois eu apanho em casa, gente. Então, segue o canal, @Sindiflix no Instagram, www.sindiflix.com.br. Para você que está aí querendo fazer um curso de formação de síndico profissional, ou mesmo que já tenha feito o seu curso, que já tenha um certificado, mas que quer participar da nossa comunidade, do bate-papo. A gente tem treinamento para a segurança, a gente tem treinamento de análise financeira, nós temos cursos muito variados, treinamentos muito variados para você se capacitar naquilo que você acha que está deficitário. Se agora você está com um problema de AVCB, tem um treinamento de AVCB lá. Então, foca, é um tipo de educação para você focar naquilo que está frágil no seu condomínio e que você queira fortalecer. Então, www.sindiflix.com.br. Carlos, nós vamos chegando aqui ao final. Não sei se tem algo mais que você queira reforçar nessa situação da alocação de carregador elétrico. Não, agradecer muito pela oportunidade que a Sindiflix está dando para a gente aqui, da gente poder compartilhar um pouco do que a gente conhece, do que a gente possa ajudar em relação a esse serviço de recarga, esse novo mundo que está chegando aí nos condomínios. Deixar claro para os síndicos que nós temos aí parceiros comerciais praticamente em 18 estados hoje já do país. Temos aí mais de 40 parceiros técnicos instaladores. Temos parcerias estratégicas com grandes empresas já no setor. Somos uma empresa 100% nacional, mas com uma grande competência aí técnica e comercial para atender todo mundo.
Aqui no litoral temos aqui a Letícia, que é a nossa representante também, para atender os nossos clientes. E dizer que quem quiser acessar também o nosso site, www.power2go.com.br. Não se esquecendo que Power to Go é Power, número 2, Go. Tá? Lá você pode entrar em contato conosco, tem os telefones, e-mail, registro de oportunidade, o que for sincero. E é isso aí. Tá? Agradecer bastante a vocês pela oportunidade. E estamos à disposição. Se precisar que a gente participe novamente, que a gente contribua com alguma outra informação, estamos à disposição. Então, você que tenha mais dúvidas aí, pode mandar lá no nosso grupo de WhatsApp alguma pergunta, que eu passo o contato do Carlos ou da Letícia para vocês continuarem. Você que está pensando em conversar mais, em levar isso para o seu condomínio, quer passar logo o seu contato? Acho que vale a pena, Carlos. Então, o nosso e-mail é atendimento@power2go.com.br. O meu e-mail é carlos.freitas@power2go.com.br e o meu telefone é 011 984760003. Nossa, o teu número é igual ao meu. 984760041. Que absurdo, cara. Eu jurava que você ia falar o meu número. Eu falei, não, ele vai falar o meu número. Cavalista, vamos jogar no... Eu vou passar o e-mail também daqui do litoral, que é comercial.santos@power2go.com.br. E quem precisar, a gente faz a visita técnica sem compromisso nenhum. Muito bom. Os síndicos que tiverem alguma dúvida, a gente vai no local, esclarece, tira todas as questões. E é isso. Muito bom, gente. Eu que agradeço a participação de vocês, né? Foi um assunto pedido por eles, que eles queriam entender mais. E que bom que a gente conseguiu trazer vocês, que é uma empresa séria, né? É uma empresa brasileira que me encanta, me encanta. Então, fica aqui minha gratidão por explicar para eles a solução de vocês. Espero que eles possam tirar mais dúvidas com vocês, que dê jogo, que dê sucesso para todo mundo. 2023 está aí começando muito bem. Sindiflix e Power to Go hoje para vocês. Se quiserem indicar essa entrevista, digamos assim, que a gente teve hoje, compartilha para os seus amigos síndicos, compartilha até para condôminos, porque os condôminos eles também estão pedindo para os síndicos fazerem isso, já que eles estão comprando os carros. Gente, hoje estamos terminando. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Espero vocês no próximo sábado, tá? No próximo sábado, acho que é o próximo que nós temos uma surpresa. Gente, aquilo que a gente falou no último sábado, que era uma surpresa e que eu não podia dizer ainda, e que tá lá na rede social, dia 21, tá chegando. Acompanhe, porque sábado que vem a gente tem uma surpresa que eu espero que agrade todos vocês. Eu fiquei curioso também. Então, olha, acompanhem aí até sábado que vem, quando a gente vai revelar o que está acontecendo no Sindiflix. Abraço, um bom final de semana a todos vocês.